Olá, bem-vindos a este segundo episódio de Truques e Dicas de Maquilhagem. Hoje vamos falar na escolha da melhor base para a nossa pele. A base para a nossa pele deve ser adequada à nossa personalidade, àquilo que nós nos identificamos, como é que nós gostamos de ter a aparência da nossa pele, porque existem bases mais fluídas a bases mais compactas. Vou aplicar 3 tipos de bases na pele da minha colega para vermos as diferenças de cobertura em cada uma delas. Porque a base deverá ser adequada à cobertura que nós precisamos e com que nós nos sintamos confortáveis. Não é porque está na moda muita cobertura, uma pele muito artificial, que nós nos sentimos confortáveis com isso e devemos, por isso, adequar a base à nossa personalidade. Existem bases fluídas. As bases fluídas vão como que fazer uma segunda pele, uniformizar apenas o tom de forma muito leve, não vai esconder nada, não vai esconder defeitos, apenas vai uniformizar o tom da pele. A base Photo Foundation já é uma base que tem alguma cobertura. Vamos conseguir cobrir algumas imperfeições da nossa pele e vai ficar também com um aspecto natural. Vamos conseguir fazer a cobertura de algumas imperfeições e ao mesmo tempo deixar a nossa pele com um aspecto natural. Depois existem as bases Ultimate Cover na SLA Paris, que são bases muito compactas e que vão fazer uma cobertura total e perfeita das nossas imperfeições todas. Antes de escolhermos o tipo de base que nós gostamos para a nossa pele, devemos ter em consideração também a nossa idade. Se formos pessoas com bastantes rugas, bastantes rídulas, devemos de optar sempre por bases fluídas, porque as bases fluídas, apesar de estas bases da SLA Paris terem pigmentos puros, é uma base fluida, vai deixar a nossa pele de forma mais natural e não vai vincar ainda mais as nossas rugas, não as vai realçar. Por isso devemos de optar por bases fluídas quando estamos a falar de peles maduras. Mas um dia faremos um episódio dedicado a peles maduras. No caso de uma pele de uma jovem que não tem nenhuma imperfeição, também não há motivo para escolher uma base com cobertura. Opte antes por uma base mais fluida, que vai dar a luminosidade que ela procura, uma uniformidade à tez, mas sem uma cobertura, porque uma pele de uma menina jovem é perfeita, não tem imperfeições e não há necessidade de adicionarmos aqui produtos com cobertura que vão tornar uma pele mais artificial. Questões importantes também na seleção da nossa base. É muito importante se escolhermos bases que tenham princípios ativos de cuidados da saúde da pele. No caso da SLA Paris, todas as bases têm princípios ativos que cuidam da saúde da pele, mantêm a hidratação, mantêm a nutrição da pele e ainda têm um princípio ativo patenteado pela SLA, que é o Celo Active, que vai ativar todas as nossas células a trabalharem para que mantenham a nossa pele ativa e mais bonita, e se ativarmos as nossas células a cumprir com as suas funções, a nossa pele vai ficar jovem e mais bonita durante muito mais tempo. Além de que, se escolhermos bases que tenham princípios ativos de cuidado da pele, a nossa pele não vai ficar danificada com o passar dos anos a utilizar maquilhagem todos os dias, porque está sempre cuidada mesmo estando maquilhada. E não vamos sentir o peso nem a sensação de estarmos maquilhadas. É muito importante maquilharmos-nos logo de manhã e depois à noite a nossa maquilhagem ainda estar intacta para o caso de querermos ir jantar com os amigos ou com o namorado ou o marido. Mas é muito importante que essa maquilhagem esteja intacta, mas que eu nem note que estou maquilhada, que a minha pele esteja confortável e que eu não sinta repuxamento nem desidratação. E que praticamente só quando chego à noite para me deitar e vou lavar os dentes, ainda veja que tenho a maquilhagem por estirar, porque não me lembrava sequer que estava maquilhada. Isto porque o produto de maquilhagem que utilizamos tem princípios ativos de cuidado da pele e dá conforto e cuida da pele, e por isso não notamos que estamos a usar maquilhagem. Como escolher a tonalidade da pele também é muito importante. A tonalidade do tom da base deverá ser igual ao tom da nossa pele, porque apesar de mesmo que nós queiramos ter uma pele mais bronzeada, com um aspecto mais bronzeado, é muito importante
escolhermos uma base do tom da nossa pele, porque se decidirmos usar um decote maior por algum motivo, não haver uma discrepância entre o tom do rosto e o tom do pescoço e do decote. E se escolhermos o tom da base certo para a nossa pele, a seguir, se quisermos ficar bronzeadas com um tom mais bronze, podemos optar por aplicar um bronzer. No fim de aplicarmos a base e o nosso pó compacto, aplicamos um bronzer para ficarmos com aquele tom bronzeado que gostamos, e o pó é muito mais fácil de estender pelos decotes ou pelos braços, é muito mais simples. Como escolher o tom da base? Como escolher o tom de base adequado à nossa pele? Nunca devemos ter a nossa pele maquilhada, deve estar perfeitamente limpa quando vamos a uma loja escolher a nossa base, porque nós vamos precisar de igualar o tom do rosto ao tom do pescoço e ao tom do decote. Quando forem, levem sempre um decote um bocadinho maior para perceberem toda a uniformidade do tom da pele. O nosso rosto é sempre um bocadinho mais escuro que o nosso pescoço e o nosso decote, e isso nota-se muito no inverno. No verão não se nota assim tanto, porque acabamos por bronzear todo o corpo e fica todo ele mais uniforme, mas no inverno nota-se muito a diferença entre o tom do rosto e o do pescoço, e então, se decidirmos pôr um decote, mata tudo se escolhermos uma base mais escura. Então o ideal é experimentarmos várias bases aqui na zona da mandíbula, fazê-las esbater para percebermos qual é o tom adequado à nossa pele. É demasiado escura face ao nosso pescoço, este já se aproxima bastante do nosso tom de pele, e no caso desta minha colega, esta era a minha base de seleção, porque ficamos com uniformidade entre o rosto e o pescoço. Devemos experimentar sempre os vários tons de base que achamos que serão a nossa cor e depois escolher a que mais é uniforme entre o pescoço e o rosto. Depois de fazermos a preparação da nossa pele com os primers que selecionamos, o passo seguinte é a aplicação da base. A base cremosa da SLA Paris, qualquer uma delas é adequada a todo o tipo de peles, seja elas oleosas ou até mesmo mais secas, porque ele tem princípios ativos que vai nutrir, hidratar e cuidar de todo o tipo de células da pele. Portanto, as peles mais oleosas podem à vontade utilizar qualquer base da SLA Paris. No caso da minha colega, eu escolhi uma base fluida porque ela é uma menina jovem, não tem nenhuma imperfeição, apenas vamos uniformizar o tom da pele e a base fluida é mais adequada para este tipo de peles, nestes casos. Ela não quer esconder nada, não tem imperfeições, portanto a base fluida, na minha experiência, será a mais adequada e a mais natural. Neste caso vou aplicar a base com a esponja. Em casa aplicamos com a mão, que é muito mais prático e rápido, além de que as mãos não absorvem produto e as esponjas e os pincéis acabam sempre por comer um bocadinho de produto. Neste caso eu já tinha a pele previamente preparada, já tinha o primer de hidratação que escolhi, que foi aquele brilhante. Como veem, esta base não está a esconder nada, também não pretendíamos isso, ela tem uma pele perfeita, apenas lhe vamos conferir a uniformidade no tom, na luminosidade. Nunca se esqueçam de vir aqui ao cantinho do nariz, que às vezes esquecem-se. Questões muito importantes, não devemos de aplicar nenhum produto, seja primer, seja base, corretores, nenhum produto na pálpebra móvel, porque a pálpebra móvel quer-se intacta no estado em que ela está. Porque se formos aplicar mais produtos cremosos, a seguir quando formos aplicar sombras, ela tem demasiados produtos que podem fazer escorregar a sombra. E nós não pretendemos isso, nós pretendemos quando aplicamos uma sombra e temos todo o trabalho de fazer uma estrutura de olhos, não queremos que a seguir essa estrutura desapareça. E se ela tiver por cima na pálpebra e debaixo das sombras base, corretores, primers, a seguir corremos o risco de a nossa estrutura de olhos desaparecer. Por isso não devemos de aplicar nenhum desses produtos na pálpebra
móvel, está bem? Antes de aplicar sombras. Vamos deixá-la intacta, a não ser que seja uma pálpebra escura e aí utilizamos um produto adequado à correção do tom da pálpebra. Outras questões importantes, depois de aplicarmos a base, seja ela qual for, é muito importante e não se esquecer arrastar a base para o pescoço, mesmo ela sendo igual, é importante não ter nada na esponja, mas arrastar a base pelo pescoço. Se tivermos um decote muito maior, devemos de arrastar o máximo possível, mesmo ela sendo igual, para termos mais uniformidade. A esponja não tendo produto nenhum, não vou buscar nada, é arrastar a base para cima da raiz do cabelo e para cima da orelha. Porque não se sabe, neste momento eu sei que vou ficar com o cabelo solto e a raiz do cabelo não se vai ver, mas se durante o dia eu decidir prender o cabelo, vai-se notar uma grande diferença entre a orelha, que não tem produto nenhum, e a raiz do cabelo, que não tem produto nenhum. Então, se eu arrastar o excesso que está no rosto e levar o degradê para cima, não levo produto, não vou sujar o cabelo, se eu prender o cabelo durante o dia, não se vai notar que tenho ali uma máscara, entre aspas, de base. Esta é a base fluida, como podem ver, fica muito natural, não esconde imperfeições nenhumas, dá-lhe luminosidade. Eu por baixo tinha inclusive aquela pré-base preparadora de nutrição e hidratação com brilhos, ainda se fica a ver, portanto aplicando esta base em cima desse produto ainda fica aquele aspecto de pele molhada, que está muito na moda. No caso da base devemos levar sempre também a base até ao olho, aproveitando e uniformizando também aqui a zona do olho. Para cima e para baixo. Para vos mostrar a diferença entre as várias coberturas, vou-vos mostrar aplicar nesta mesma pele a base Photo Foundation. Para aplicar esta base, porque eu quero fazer cobertura de algumas coisas, se calhar se ela não gostasse das sardinhas delas, ia aproveitar para esconder essas sardas e utilizar então a base Photo Foundation, que tem alguma cobertura, optaria por utilizar um pincel que nos dá aqui mais cobertura. Se escolhermos uma base com mais cobertura, mais compacta, como o caso da Photo Foundation, fica também com este aspecto natural, se for assim mais esticadinha, até porque estes produtos da SLA, como são feitos com pigmentos puros, são bastante rentáveis e permite-nos utilizar menos quantidade de produto para atingir o mesmo fim. Neste caso, e se a pessoa tiver olheiras, podemos aproveitar e utilizar mais quantidade de produto aqui na zona da olheira e desta forma muitas vezes já prescindimos da utilização de corretores. Num processo de maquilhagem, sugerimos isso sempre, fazerem as correções no fim de aplicarem a base, porque no caso de escolherem uma base como a Photo Foundation da SLA, que tem já tem alguma cobertura, vai-nos prescindir da utilização de vários corretores. Além de que, se eu fizer a correção antes de aplicar a base, a seguir quando estou a aplicar a base, o pincel da base ou o utensílio que eu utilizo para aplicar a base, quando passa por cima do corretor, vai eliminar, vai arrastar o corretor e levá-lo para o outro lado, pelo que as correções que eu fizer antes de aplicar a base são um tempo perdido e produto perdido também, porque ele vai acabar por ter que ser repetido. Então, se utilizarmos uma base já com alguma cobertura, muitas vezes vamos prescindir de produtos de correção. No caso de termos coupe-rose, aplicamos a base Photo Foundation no rosto todo de forma assim estendida, para ficar com um aspecto natural, mas depois na zona onde temos coupe-rose podemos ir buscar um bocadinho e fazer assim com pequenos toques. Assim como, por exemplo, podemos fazer aqui na zona da olheira, fazeríamos o mesmo na zona de uma coupe-rose,
e prescindíamos do corretor verde. Não havia necessidade, porque esta base, assim com pequenos toques, faz bastante cobertura. Por exemplo, aqui no nariz ela tem algumas sardas. Se ela não gostar das sardas, vamos com pequenos toques e com um bocadinho mais de base, escondemos estas pequenas sardas. No caso das manchas, fazemos exatamente da mesma forma. Vamos, depois de aplicarmos a base no rosto todo, e vamos buscar um bocadinho mais de produto e depois com pequenos toques aplicamos um bocadinho mais de produto naquela zona e escondemos a imperfeição. Agora vou-vos mostrar a diferença de aplicar a base de alta cobertura Ultimate Cover da SLA Paris, também com pigmentos puros, 60% pigmentos puros, excelente para uma cobertura ótima, para quem tem manchas e quer escondê-las, para quem tem muita coupe-rose e quer esconder, e uma base com menos cobertura não é possível. Para este tipo de base, e se quisermos uma cobertura mesmo intensa, escolhemos um pincel assim também bastante compactozinho de pelo, não precisa de ser assim tão grosso, mas de que tenha o pelo assim muito compacto. É muito rentável, não é preciso aplicarem, utilizarem muito produto, porque as bases da SLA são extremamente rentáveis por terem pigmentos puros. E o facto de terem princípios ativos de hidratação e nutrição, todos eles, faz com que ele seja mais rentável ainda, porque estica mais. Nunca se esqueçam, independentemente da base que estejam a utilizar, tem sempre que arrastar para o pescoço e no final, na raiz do cabelo, puxar sempre com o resto que está no pincel para a raiz do cabelo, para o caso de decidirmos prender o cabelo durante o dia, não se notar. Como veem, com esta base não precisei de ir colocar mais produto nas zonas onde ela tem sardas, porque escondeu logo as sardas dela. Aproveito que esta base tem muita cobertura e faço a zona dos olhos com um pincel mais pequenino, para chegar bem à raiz, e se houver aqui alguma olheira, ela fica automaticamente e praticamente resolvida e evita-me a utilização de outros produtos. Independentemente da base escolhida, seja mais fluida ou mais compacta, com maior cobertura, devemos sempre aproveitar e com um pincel mais pequeno fazer a zona da olheira, porque a seguir prescindimos da utilização de outros produtos, na maioria dos casos. Sempre depois de aplicarmos todos os produtos em creme na nossa pele de maquilhagem, devemos de finalizar com um pó. Pó compacto ou pó solto, depende da nossa preferência, para ficarmos com uma pele de veludo, uma pele de bebê aveludada e não ficarmos com aquele aspecto de creme oleosa. Devemos sempre terminar com a aplicação de pó. Qual é a diferença entre o pó compacto e o pó solto? O pó solto fica assim com um aspecto mais leve, mais natural. O pó compacto ainda nos vai conferir alguma cobertura. Se ainda quisermos mais cobertura do que aquela que a base nos deu, optemos então por um pó compacto. Numa pele madura, por exemplo, devemos de evitar completamente os pós compactos, porque ainda vão vincar mais as rugas e as rídulas. Vão se concentrar mais debaixo daquelas zonas e vão ainda realçá-las mais, por isso devemos antes optar por um pó compacto, porque os pigmentos estão mais soltos, mais separados e não vão ficar aglomerados em algumas zonas. Na SLA temos dois pós soltos muito interessantes. Temos o pó solto de arroz, que é exclusivamente feito de arroz, é um pó totalmente 100% natural, que é translúcido, adapta-se a todos os tons de pele europeias, e temos um pó também translúcido, mas com 30% de ácido hialurónico para conferir mais frescura à pele, mais hidratação e mais conforto à pele. É muito interessante. No caso de ter uma pele jovem, eu vou antes optar pelo pó com ácido hialurónico. Vai-lhe dar mais frescura, vai-lhe conferir mais conforto. No caso de eu ter uma pele jovem ao meu lado, eu vou optar antes por um pó solto, porque não quero mais cobertura do que a que já tem, e então selecionei o pó de ácido hialurónico da SLA. Truques para aplicar o pó solto ou o pó compacto. Devemos de começar sempre pela zona dos olhos, porque nós já piscamos, abrimos e fechamos bastantes vezes os olhos, entretanto todos os produtos que colocámos à volta do olho ficaram aqui
Mesmo tendo colocado o Studio Finish, isto acontece porque colocamos base, também com certeza aplicamos corretores, portanto primeiro devemos de alisar e retirar o excesso que tivermos à volta do olho. Fazemos um olho de cada vez. Depois, evitando piscar o olho, com um pincel mais pequenino, vamos aplicar o pó solto ou o pó compacto, aquele que selecionamos, nesta zona que estivemos a tirar o excesso. Aproveitamos, fecha o olho e depositamos também pó solto ou pó compacto na pálpebra móvel do olho para já prepará-la para as sombras. Aqui não há problema se aplicarmos demais, devemos de aplicar sempre no sentido, primeiro começar no sentido inverso das rídulas e depois então podemos aplicar mais quantidade à volta. Retirar primeiro o excesso dos produtos que colocamos no olho. Se tivermos aplicado correção de olheiras, evitar retirá-la, mas aqui é só para retirar o excesso, então sem muita pressão, retiramos. Depois aplicamos devagarinho com um pincel mais pequeno o pó solto ou pó compacto nesta zona e assim já secamos a pele e agora mesmo que abrimos e fechamos o olho muitas vezes já não se vai aqui acumular produto. Aproveitamos e aplicamos na pálpebra móvel já para preparar para a chegada das sombras. E o pó solto ou o pó compacto vai retirar toda a oleosidade da pálpebra para depois estar preparada para receber as sombras. Depois de aplicarmos o pó solto na zona dos olhos, o outro truque, e principalmente para pessoas que têm muita penugem na zona da mandíbula, é aplicar o pó solto com um pincel de pó solto, o habitual, aquele que conhecem, mas vamos começar por aplicar da mandíbula de baixo para cima, principalmente para quem tem penugem. Este truque vai fazer com que a penugem não se vá realçar, porque estamos a secar a pele por baixo da penugem e se nós aplicássemos primeiro na testa, o pó iria cair em cima de uma penugem úmida que ia absorver imediatamente o pó e depois íamos ver aquela penugem mais grossa porque estava coberta de pó à sua volta. Então devemos sempre começar por aplicar de baixo para cima e só depois então ir à testa e vir então da testa para baixo, mas depois de ter a certeza que a penugem já está totalmente seca. Não se esqueçam de trazer sempre o pó para a zona do pescoço, onde tivemos a aplicar base. Tem que ficar tudo com uma pelezinha de veludo. Não faz mal se repetirmos outra vez a aplicação no olho, sempre com movimentos rotativos ou ascendentes, como vos der jeito. Os pincéis que utilizamos também fazem muita diferença na aplicação dos produtos. Pincéis de alta qualidade, procurem pelo com qualidade, sintético de qualidade, que vai fazer toda a diferença. Não se esquecer também de vir fazer todo o contorno do cabelo com o pó solto. Devemos no fim passar a costa do dedo pela nossa pele e perceber se ela está seca, veludo. Uma pele seca com um toque aveludado é isso que esperamos depois de terminarmos a fase de aplicação de bases e correções na nossa pele. Por isso é que terminamos sempre com um pó solto ou com um pó compacto, para ficarmos com esse aspecto de pelezinha de bebê. Espero que tenham gostado deste segundo episódio dos truques de escolha de bases, qual a base adequada, o tom da base. Espero que tenham gostado e espero que continuem a ver esta série. Espero-vos no próximo episódio. Até lá, um grande beijinho!